Bom, boa noite a todos. Dando prosseguimento ao programa O MAC Encontra os Artistas, hoje nós temos a presença do Mário Ramiro, que inaugura, vamos dizer, um outro aspecto desse programa, que é o convite a artistas com uma experiência maior dentro do circuito de arte no Brasil para desenvolverem suas falas sobre suas trajetórias e, suas próprias obras. A ideia desses convites, né, de ampliar o escopo do programa, também absorvendo as experiências de determinados artistas, veio da necessidade de se pensar alguns parâmetros para a exposição que pretendemos, estou dizendo no plural porque pretendemos é o MAC e o Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas, que a gente vem trabalhando desde o ano passado no sentido de conceber uma exposição de inauguração da nova sede do MAC. Né? Essa exposição, na verdade, ela está dentro de um conjunto de exposições. Essa, especificamente, é uma exposição da produção contemporânea. E a nossa preocupação foi começar, depois de meses de reuniões, começar a estabelecer alguns parâmetros para a escolha dos artistas que participariam dessa exposição. E foi muito importante chegar à conclusão que o que singularizaria essa exposição em relação às outras exposições de arte contemporânea, de arte brasileira que ocorrem comumente, seria ter como parâmetro a própria coleção contemporânea do MAC, né? Porque seria justamente a instituição que receberá a exposição, que estabelece as bases daquilo que ela acha significativo mostrar para o público. E dentro das discussões internas foram surgindo algumas obras que já estão na coleção do Museu de Arte Contemporânea desde os anos 60, ou dos anos 70, ou dos anos 80, que sinalizam para problemas que continuam sendo trabalhados pelos artistas mais jovens, vamos dizer assim. Então, dentro desse universo de discussões, uma das obras que pertence à coleção e que a gente considera significativa ainda hoje para se pensar a questão da arte contemporânea são as obras do grupo 3 Nós 3, que nos anos 70 se falava grupo, agora se falaria coletivo, né? Mas, enfim, do grupo 3 Nós 3, que surge aqui em São Paulo nos anos 70, do qual o Mário Ramiro fazia parte. Então, é nesse sentido que a gente o convidou para que venha, então, se juntar às outras falas de artistas mais jovens e artistas mais velhos, para ir configurando esse universo de produções para que a gente possa, no futuro, que a gente não sabe se próximo ou médio ou longínquo, venha a constituir essa exposição inaugural da nova sede do museu. Então, eu passo a palavra para o Ramiro e agradeço a todos e agradeço a você, Ramiro. Obrigado. Boa noite, obrigado, antes de mais nada, a presença de todos e o interesse também. E obrigado ao Tadeu, ao MAC, ao Fernando Piola, essas pessoas todas que estão trabalhando aqui na produção desses eventos. O convite que o Tadeu me fez foi para enfocar, com base nisso que ele acabou de falar agora, por conta da presença na coleção do MAC da documentação, né, do trabalho que registra as obras do 3 Nós 3. O MAC tem algum material aqui relativo, né, que é parte do espólio do meu ex-colega, do Rafael França, que faleceu em 1991. E o convite que o Tadeu me endereçou foi para tratar especificamente da
produção do 3nós3. Falar do trabalho do grupo, para mim é uma coisa que ultimamente eu venho fazendo isso bastante, dado um interesse agora, nos últimos anos, na verdade, nos últimos 5 anos, tem um número cada vez maior de pessoas, jovens pesquisadores, em sua maioria, interessados em pesquisar a arte brasileira dessa passagem dos anos 70 para os anos 80, e, especificamente, esse fenômeno conhecido como intervenções urbanas, que hoje a gente tem vários desdobramentos acontecendo no Brasil todo, mas especialmente em grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife. Tem uma onda de trabalhos de coletivos que é interessante a gente poder até mesmo fazer um esforço e tentar fazer uma relação, né, de como que foi o trabalho, a situação, o contexto cultural e político dessa experiência que eu tive, da passagem dos anos 70 para os anos 80, e o que a gente tem visto hoje. O Tadeu falou de que nos anos 80 a gente se chamava, os coletivos, como se chamam hoje, eram chamados de grupos. Na verdade, eu acho que é interessante a gente tentar começar a organizar um pouco mais essa distinção. Eu continuo achando que grupo é um termo, sim, que a gente pode continuar usando quando a gente se refere, por exemplo, a profissionais ou pessoas que trabalham com o mesmo tipo de linguagem. Por exemplo, grupo de artistas plásticos, grupo de músicos, né, que normalmente resulta em banda. Coletivo, eu acho que coletivo, apesar da generalização hoje do termo, eu acho que coletivo, sim, é um termo que se aplica muito mais quando você reúne pessoas, por exemplo, de saberes diferentes, de linhas de trabalho diferentes, que vão trabalhar colaborativamente. Existe também, por exemplo, o que não chega a ser um grupo, nem um coletivo, que são trabalhos colaborativos feitos, por exemplo, em 2 artistas, que se reúnem para fazer um trabalho colaborativo, independente se eles são se são artistas, se é um músico e um artista, se é um poeta e um videomaker. Eu acho que isso se chama, então, especialmente quando você envolve 2 pessoas, você tem um trabalho colaborativo. E, naturalmente, que existem também as bandas, né? Hoje eu estou bastante interessado nesse tema ligado à arte sonora, e uma das coisas que eu estou levantando, especialmente aqui no Brasil, que é um fenômeno que não acontece só aqui, desde os anos 80, a gente tem uma história muito interessante de artistas plásticos que vão formar bandas de música, e eu estou me interessando agora em coletar esse material, porque eu estou envolvido com esse tipo de trabalho atualmente também. Então, falar de grupos de trabalho ou de coletivos, para mim faz parte está bastante integrado à produção que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos todos, porque o 3nós3 foi o meu primeiro grupo de trabalho. De lá para cá, especialmente no período em que eu vivi na Alemanha, eu vivi durante 9 anos na Alemanha, onde eu fui fazer o meu mestrado, a partir de uma bolsa que eu ganhei do DAD, e lá também eu desenvolvi um trabalho com um grupo, e de lá para cá eu venho trabalhando sempre em grupos. Eu não vou falar de todos eles hoje, dado a questão do convite, eu vou falar basicamente do 3nós3. Como eu vou partir do princípio que muita gente não conhece a produção desse grupo, o Tadeu também havia pedido que eu focasse mais o tema em cima de basicamente 2 trabalhos, e são, eu entendo até gostaria de depois a gente poder conversar sobre isso, que são os 2 trabalhos que têm um perfil, digamos assim, mais político, pela proposição desses trabalhos, vocês vão ver aí, embora, do ponto de vista político, porque hoje tem uma onda aí também de reavaliação e de pensamento, né, da questão de arte política, especialmente da minha geração, são vários pesquisadores, professores, curadores que estão se debatendo com essa problemática, mas eu gostaria de também apontar um desdobramento desse aspecto político do trabalho dos coletivos da passagem dos anos 70 para os anos 80, no que diz respeito a esse trabalho colaborativo. Aí sim eu acho que existe também uma faceta, digamos assim, bastante politizada, né, da proposição desses grupos de trabalho. E não vou deixar de falar também, pelo menos para que vocês tenham conhecimento disso, da produção de larga escala, das intervenções de grande escala que o 3nós3 fez, porque envolve daí um tema que eu acho que é bastante atual,
que é a questão do interesse cada vez mais crescente, né, que os jovens, especialmente os jovens artistas, têm com relação a o temas arte e cidade, né? Como que a cidade, de uma certa forma, se transforma de novo, né, numa espécie de musa da arte do começo do século XXI. Acho que vale a pena já começar diretamente com uma apresentação geral, para que eu possa falar e vocês reconhecerem isso também com essas imagens. Eu trouxe aqui a título de curiosidade o primeiro cartaz de um trabalho que a gente fez conjuntamente, antes de ser um grupo, antes de ser nós três, que foi uma iniciativa, na verdade, de uma ex-colega nossa da ECA, porque eu, Rafael França, fomos alunos aqui do Departamento de Artes Plásticas. Hoje eu sou professor do Departamento de Artes Plásticas, portanto, aí fica caracterizado bem a ideia de uma escola de artes, né? E a Marília Grunewald foi uma colega nossa da época que tinha um contato com os organizadores, os gestores da antiga galeria que havia na estação do metrô São Bento, e foi em março de 79 que a gente organizou uma primeira exposição dos trabalhos que a gente fazia, basicamente de gravura. Eu fazia estilogravura na época, o França vinha trabalhando com lito, a Marília fazia trabalhos com carimbo e o Dinilson Júnior também trabalhava com carimbo. Então essa é a imagem de como nós éramos naquela época e o cartazinho da exposição que inaugura esse primeiro contato. O resultado desse trabalho, esse trabalho na verdade tem muito a ver com tudo que eu vou falar daqui para frente, porque vocês imaginem o que é a condição de jovens artistas que se propõem a fazer uma exposição, especialmente no metrô São Bento de São Paulo, onde nessa época, em 78, 79, o metrô São Bento era um centro de reunião dos punks que começavam a surgir em São Paulo. Esse mesmo período, 78, 79, o Sesc Pompeia tinha organizado um evento lá chamado O Começo do Fim do Mundo, onde um ex-colega nosso, que na época era jornalista da Folha de São Paulo, o Pepe Escobar, foi um dos grandes arautos, um dos porta-vozes desse movimento que aconteceu no Sesc Pompeia. É muito interessante, eu gosto de falar disso, porque, embora, pelo menos eu e o Dinilson, a gente fosse bem cabeludo e tivesse ainda aquele resquício, aquela memória ainda do que tinha sido o movimento hippie lá dos anos 60, na verdade, apesar de ser cabeludos, a gente já estava começando a ouvir esse tipo de música, uma música de perfil muito mais urbano, e que, né, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, França tinha vindo de Porto Alegre, o Dinilson já era daqui, e o impacto desse tipo de movimento, especialmente um lugar, né, como o Sesc Pompeia, que locava essas bandas todas, aquilo realmente foi uma espécie de uma trilha sonora dessa produção toda que a gente começou a desenvolver na época. E o que tem a ver mesmo é que essa exposição, a gente fez a exposição e juntamente com a exposição a gente fez um ateliê aberto de estilogravura, que era a coisa mais fácil, que a gente já tinha aprendido na escola, aqui na faculdade, com Evandro Carlos Jardim, e essa oficina trouxe muitos punks que ficavam ali na praça, vieram fazer estilo com a gente. E isso acabou dando uma mídia muito boa, e a gente percebeu, a gente ficou muito impressionado de ver como que emissoras de TV e jornais começaram a se interessar em fazer cobertura por aquilo. Quando a gente decide, então, a começar a trabalhar como um grupo, eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas quando a gente começa a trabalhar como grupo, essa ideia de fazer sempre uma conexão com a mídia, com os jornais e com as emissoras de TV e também de rádio de São Paulo, de uma certa forma vão criar uma espécie de um eixo onde toda a produção do grupo vai girar em torno dessa relação com a mídia. Eu vou falar disso à medida que eu for mostrando esses trabalhos. Eu acho que vale a pena lembrar também que
a gente sempre recebe uma série de influências que, especialmente quando a gente está na faculdade, quando você tem 20 e poucos anos e está chegando louco de vontade, né, de começar a extroverter tudo aquilo que você tem dentro de si, certos professores são muito marcantes na vida da gente. Eu, o Tadeu, a gente teve a sorte, aqui em São Paulo, de estudar nada mais, nada menos com o professor Walter Zanini, né, que além de ter sido diretor do MAC, já tinha sido chefe de departamento da nossa escola, foi diretor da nossa escola, curador da Bienal de São Paulo. A gente teve aula também com a Regina Silveira, com o Júlio Plaza. Eu ainda tive aula com o José Rezende na área de escultura, com o Evandro Carlos Jardim, com o Gabriel Borba, enfim, pessoas que, artistas, com a Carmela Gross, artistas que estavam, especialmente nesse período, né, porque a gente entrou na escola aqui em 78, eu e o Rafael, e nesse momento a Regina, o Júlio, a Carmela, o José Rezende, eram artistas que estavam se projetando na cena cultural em São Paulo, especialmente por um tipo de trabalho não tão normativo assim, né, trabalhos feitos com mídias não convencionais. E isso, para jovens artistas que chegaram aqui fazendo gravura, pintando, fazendo desenho, isso teve um impacto muito grande, e não é à toa que logo em 79, eu descobri no quarto andar aqui do prédio da antiga reitoria uma máquina de xerox maravilhosa que tinha lá, uma máquina holandesa, que imediatamente eu apresentei tanto para o Rafael e para o Dinilson, e ali que a gente começou a fazer essa nossa produção de imagem automática, né, de uma gravura eletrônica, que era a chamada xerografia daquela época. O 3x3, ao contrário do que saiu na divulgação daqui, a gente não trabalhou 4 anos, a gente trabalhou 3 anos, é até uma coincidência, né, essa ideia de fazer do 3x3, éramos em 3, a gente só trabalhou 3 anos mesmo. A gente, quando a gente comemorou esse aniversário de 3 anos do grupo, a gente organizou uma exposição na Pinacoteca de São Paulo, onde a gente pôde mostrar também não só uma intervenção do grupo, que foi feita na fachada da Pinacoteca, eu vou mostrar essa imagem para vocês, mas foi uma oportunidade de a gente mostrar também o trabalho que cada um desenvolvia individualmente como artista, né? Cada um, apesar do trabalho em grupo, cada um manteve a sua identidade, a sua particularidade ao longo do período de desenvolvimento desses 3 anos que a gente trabalhou juntos. A primeira grande intervenção que a gente vai fazer, quer dizer, o primeiro trabalho que a gente faz, que foi em 79, ele tem um timing muito interessante para a nossa história, especialmente para a história da arte brasileira, ainda nesse período de final de ditadura. 79 é o ano em que sobe ao poder o último general da ditadura militar que governou o Brasil desde 64, que foi o João Batista Figueiredo. E esse trabalho, essa intervenção nossa chamada Ensacamento, que foi um levantamento, que foi feita a partir de um levantamento de todos os monumentos públicos que havia na cidade de São Paulo, foi feito exatamente 3 meses antes da entrada do Figueiredo no poder, que marca aquele chamado período da distensão, né? Foi o período mais light, digamos assim, da ditadura no Brasil, onde continuavam acontecendo ainda as perseguições políticas, mas você já não tinha aquele aparato policial repressivo como a gente sabe que existiu no país, especialmente no ano de 68. Esse trabalho, quando a gente decide fazer isso, a gente não tinha contato ainda com nenhum outro grupo, e eu espero poder aqui dar uma ideia para vocês também de que esses trabalhos, a produção desses grupos de intervenção, ou dos coletivos, como a gente chama hoje, tal como a gente entende nos dias de hoje, o trabalho dos coletivos, ele é muito caracterizado por essa conexão entre os diversos grupos, entre os diversos agentes culturais que sempre estão colaborando na produção, né, estão colaborando mutuamente na produção de seus trabalhos. O 3x3, especialmente ao longo dos últimos 2 anos, a participação, a presença de outros grupos também foi muito importante nos trabalhos que a gente fez, e é isso que eu gostaria de frisar como um aspecto bastante político também, de uma política de produção
que a gente conseguiu tocar naquele período. Então, quando a gente decide a fazer essa primeira intervenção, ou seja, indo para as ruas, não estava claro ainda para a gente não tinha ainda elaborado o discurso que depois, especialmente depois de um contato com um grupo que era aqui também, que nasceu aqui na USP também, que foi o Viajou Sem Passaporte. O Viajou Sem Passaporte era composto por 8 pessoas, a maioria vindo das artes cênicas e do curso de rádio e TV da USP. O Viajou Sem Passaporte, sim, foi um grupo que, de uma certa forma, capitaneou bastante um programa mais político de intervenção na cidade. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas nesse momento, claro, quando a gente decide tomar de assalto os monumentos públicos, a gente tinha em vista 2 coisas. Primeiro é que essa ideia de fazer essa intervenção surgiu no QG do 393, que era o apartamento do Rafael França. Ele morava na Rua das Palmeiras, do largo ali daquela Praça General Osório, e a gente teve a primeira ideia de fazer alguma coisa naquela praça porque o Figueiredo, na época, tinha marcado uma visita à cidade de São Paulo. E a nossa ideia era exatamente deixar algum tipo de surpresa, de lembrança, porque a comitiva presidencial passaria pela Praça General Osório, não me lembro mais porquê, e a nossa ideia era exatamente deixar alguma coisa ali. A gente se borrou um pouco, amarelou por conta desse projeto, de fazer aquilo durante a visita do general, mas a ideia persistiu. E essa ideia foi, então, foi o que a gente resolveu fazer, foi exatamente, então, de criar esse tipo de ruído nesses monumentos que, para nós, especialmente como jovens artistas, já influenciado por essa cadeia de professores, desses agentes com os quais a gente estudava naquela época, de sim fazer especialmente uma espécie de uma crítica a esse tipo de arte neoclássica que decora a cidade como a gente vê até hoje. Então, o caráter, digamos assim, mais político desse trabalho, na verdade, a gente foi descobrindo ele um pouco depois. Ele não foi formulado como uma ação política, mas politicamente esse trabalho foi se mostrando, a força dele foi se mostrando ao longo do tempo para a gente. Então, eu vou mostrar algumas imagens dessa sequência que mostra exatamente qual foi o resultado. Nessa época a gente não tinha ainda, não era tão fácil a gente produzir imagem colorida desses trabalhos, a maioria da nossa documentação é em PB, mas estava muito claro aí para a gente que a vinculação, esse tipo de trabalho, na verdade, a gente estava procurando uma correspondência com os artistas, especialmente os artistas norte-americanos, que trabalhavam com a chamada land art, né, que faziam aqueles tipos de intervenção na paisagem, e essas informações a gente teve, em grande parte, graças ao Rafael França, porque o Rafael, com 17 anos, ele tinha ido fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e naquela época era o único de nós 3 que dominava a língua inglesa. Na biblioteca da ECA, tinha um livro de uma teórica chamada Vitória Combalia, que na época era muito lida, né? A gente leu bastante esse trabalho. E a Vitória Combalia era uma dessas artistas que, junto com a Lucy Lippard, por exemplo, acentuava, né, essa produção dos artistas conceituais daquele período, de um movimento que tinha acontecido pouco mais de 10 anos, na época em que a gente estava na faculdade. Então, essa correspondência, essa ideia de tomar a cidade de assalto, na verdade, a gente estava procurando também um diálogo com essa produção dos artistas que já interferiam da natureza em grande escala. Esse trabalho, como a grande parte dos trabalhos do 393, ele não foi visto pelas pessoas, ou especialmente pelas pessoas que fazem parte do circuito das artes visuais, e não foi, naquele período, não foi entendido como uma manifestação artística. O que a gente fez, a gente conseguiu uma mídia muito boa para esse trabalho, porque a estratégia que a gente elaborou para tornar esse trabalho conhecido, pelo menos por parte da imprensa, foi a seguinte: na época, 78, 79, São Paulo tinha pelo menos uns 6 jornais diários. E o Dinilson, como já morava aqui,
fez o grande favor de levantar o nome dos jornalistas das redações daquele caderno que hoje a gente chama de caderno de cidades, de todos esses jornais. E no dia seguinte, à madrugada que a gente fez essa intervenção, cada um de nós ficou com uma listinha de 3 jornalistas, pelo menos, para ligar, e a gente ligou anonimamente, dizendo assim: olha, eu sou aqui um morador aqui da Vieira de Carvalho e queria saber, estou ligando para o jornal para saber se vocês podem me dizer por que as estátuas aqui da Vieira de Carvalho amanheceram hoje com um saco de lixo na cabeça. A gente fez isso para todos os jornais, se dizendo moradores de várias regiões da cidade, e, para nossa surpresa, no terceiro dia, né, a gente fez a intervenção numa madrugada, ligamos no outro dia de manhã. No terceiro dia, os jornais da cidade estamparam, alguns deles em primeira capa, essas imagens dessa coisa inusitada que surgiu na cidade. Então, aí vocês veem o tipo de repercussão, né, que essa primeira ação teve na imprensa. Isso já encontrou uma correspondência com aquela nossa primeira impressão de ter feito uma exposição no metrô e já ter tido mídia e, claro, especialmente no momento em que você é um grande ilustre desconhecido, ter um trabalho, mesmo que anonimamente publicado no jornal, inflama o seu desejo de continuar fazendo essas coisas. Além do que, a rapaziada aí sabe como é que é, quando você é estudante de arte, normalmente você vive com moedas no bolso, né? E a gente não tinha, naturalmente, grana para poder imprimir, fazer um documento a partir das fotos que a gente tinha, fazer um catálogo, isso que todo artista quer ter do seu trabalho. Então, quando a gente se deu conta que a imprensa tinha produzido uma quantidade tão grande assim de registro, a gente descobriu aí uma possibilidade de começar a montar um pequeno portfólio impresso em offset, muitas vezes com cores e com textos escritos por pessoas, por jornalistas que a gente nem conhecia e que teriam escrito alguma coisa sobre esse trabalho. Então, durante um bom tempo, o que cada um de nós fazia era exatamente comprar, pelo menos 10, cada um de nós, éramos em 3, comprava 10 jornais com cada matéria, portanto, a gente tinha 30 jornais, né? Por exemplo, isso aqui é a capa do antigo Notícias Populares. A gente tinha 30 jornais desses que a gente cortava a página com as publicações e montava uma espécie de um folder, né? Um folder não, uma pastinha com essa documentação dessa produção. Vocês vejam que jornalista sempre precisa de gancho, né, para dar notícia, e essa analogia entre greve de lixeiro e estátuas, né, monumentos cobertos com saco de lixo, isso vai aparecer, esse tipo de analogia vai aparecer ao longo da produção do grupo todo. Eu tenho uma pasta exclusiva, não vou mostrar, se vocês tiverem interesse a gente pode ver, mas eu tenho várias matérias de jornal que cobrem, né, que são, a gente pode identificar aí uma dicção do jornalista que cobre eventos que acontecem na cidade. Não são jornalistas da área de cultura que escreveram sobre esses trabalhos, pelo menos naquele período. Essa coisa tinha funcionado tão bem, especialmente com essa repercussão que a gente conseguiu, esse documento que a gente conseguiu desse trabalho, que o segundo trabalho que a gente concebeu, então, logo na sequência, foi também uma espécie de uma crítica a esse sistema da arte, né, não só a forma, né, essa paisagem neoclássica que existe nos monumentos públicos da cidade, mas a nossa ideia naquele momento, então, foi, sim, procurar fazer uma crítica direta à grande representante desse sistema das artes visuais, que eram as galerias de arte. Seguindo mais ou menos a mesma metodologia de fazer um levantamento das galerias mais importantes que tinha na cidade de São Paulo nesse período, tal como a gente tinha feito com os monumentos, o que a gente fez também numa madrugada foi sair à noite, né, com um carro de um amigo, porque nenhum de nós tinha um carro naquela época, e lacrar a porta ou
o título das galerias, né, a fachada das galerias de arte, com esse X de fita crepe, e deixando sempre um bilhetinho aqui na porta, impresso em mimeógrafo, né, que era o tipo de impressão com a base de álcool, aquela mídia morta que a gente não encontra mais nos dias de hoje, com uma frase que virou uma espécie de um dístico do 323, uma frase que dizia: o que está dentro fica, o que está fora se expande. Essa ideia, ela naturalmente já vinha dos encontros que nós passamos a ter já nesse começo de trabalho com esses outros grupos, particularmente com o Viajou Sem Passaporte, aonde sim, tal como eu vejo os nossos alunos de hoje reivindicando com a mesma dicção, com o mesmo sotaque, essa ideia de que a arte não precisa só estar limitado ao circuito de museus, galerias, espaços institucionais, mas que a arte sim deve encontrar seu lugar aonde o povo está. Especialmente nesse período dos anos 70, né, do final dos anos 70, essa ideia de você também levar uma arte experimental para a rua tinha um sentido libertário, naturalmente, né, que a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês algumas matérias de jornal desse período dos anos 70, do final dos anos 70, que mostra que, na verdade, essa nossa iniciativa de fazer uma intervenção urbana, né, uma palavra que a gente vai começar a usar a partir desse trabalho, ela não acontecia sozinha, porque vocês talvez se lembrem, as pessoas mais velhas talvez se lembrem, que quando a Praça da Sé passou por uma reforma, foram instaladas na Praça da Sé aquele conjunto de esculturas que estão lá até hoje. Especialmente os arquitetos devem conhecer essa história, é que a Praça da Sé também, aquela reforma que ela sofreu, foi uma reforma, de certa forma, programática, porque foi uma praça que foi toda quebrada em níveis, e dessa maneira, com isso, especialmente num período de ditadura, o ponto nevrálgico da cidade, o coração da cidade, ali você não tem como reunir mais do que, sei lá, 1000 pessoas nas poucas áreas planas que existem naquela praça. Ou seja, reza a lenda que a Praça da Sé teria sido sofrido essa reforma exatamente para evitar grandes aglomerações naquele período de ditadura. E a gente vê pela imprensa, né, acompanhando a imprensa da época, qual era a iniciativa que a administração pública, mesmo durante a ditadura, tinha de agora embelezar a cidade. Esse trabalho, a coleta dessas informações foi feita pelo meu amigo Dinilson Júnior, um talento perdido de um grande arquivista, de um cara que podia ser um grande bibliotecário, porque ele, durante 20 anos, recortou de jornais e de revistas todas as informações, todas as matérias relativas a algum tipo de ação acontecida na cidade. Então, por exemplo, em frente à antiga galeria, deixa eu ver se está aqui, antiga galeria Escultura, essa aqui mesmo, essa aqui é a Galeria Escultura. Tinha uma obra ali do artista que era professor da FAAP também, chamado Nicolas Vlavianos. Um dia alguém colocou uma privada em cima da escultura do Vlavianos. O recado é meio claro, mas isso saiu na imprensa, né, a foto do monumento, da escultura do Vlavianos com uma privada em cima, e os jornais, claro, sempre em busca de ganchos, se perguntando qual teria sido a motivação para aquilo lá. A gente vendo essas manifestações espontâneas, né, do que aconteciam na cidade, a gente vai encontrar, por exemplo, uma interessante matéria de um pintor de paredes que, com as suas parcas economias, comprou uma quantidade enorme de tinta para pintar os arcos do viaduto Santa Ifigênia. Então, o cara foi lá, se amarrou numa corda, começou a pintar o arco do viaduto Santa Ifigênia. A imprensa vai perguntar para ele por que ele estava fazendo aquilo, e, claro, a resposta de uma pessoa assim, né, com essa motivação mais simples do mundo, dizendo assim: eu quero embelezar a cidade, essa cidade tão cinza, tão sem cor, eu estou aqui dando a minha contribuição para a cidade. Então, o que a gente vê? Que, na verdade, enquanto nós, como jovens artistas, se organizando com uma perspectiva crítica em relação à cultura, em relação à cidade, a gente vê que, por esses recortes que o Dinilson colecionou durante tanto tempo,
que a gente não estava trabalhando sozinho, que outras manifestações paralelas aconteciam na cidade também. Em breve vocês terão acesso a essa documentação toda. O Dinilson, no ano passado, o Centro Cultural São Paulo adquiriu essa hemeroteca do Dinilson, sei lá, são 1.600, não sei quanto, uma quantidade enorme de recortes de jornal, e que especialmente para quem tem interesse em pesquisar sobre esse passo a passo, né, da arte voltando para as ruas novamente, especialmente nesse período de final de ditadura no Brasil, é uma fonte de pesquisa muito interessante. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês terem uma ideia e um pouco do sabor desse material. Como eu disse para vocês, essa estratégia de contatar a imprensa e divulgar esse trabalho foi bem recebida. Essa é uma matéria, é a única matéria que saiu, na verdade, dessa ação X Galeria, que foi publicada pelo Jornal da Tarde. Na época, um crítico tinha uma expressão bastante... um crítico jornalista que escrevia sempre na imprensa aqui em São Paulo, chamado Jacó Klintovitz, vai escrever uma matéria que está aqui embaixo, chamado Escândalo e Violência, que artistas são esses, descendo a lenha, naturalmente, nessa atitude, né, ele se pergunta por que esses 3 jovens artistas partem tão agressivamente assim com relação às galerias. Afinal de contas, as galerias estão aí para vender aquilo que elas se propõem a vender, todo mundo tem que ganhar dinheiro, aquela coisa toda. E ele vai fazer uma entrevista ainda com alguns galeristas de São Paulo, e a maioria dos galeristas também reclama, dizendo que isso aí era um assinte, uma falta de educação, onde já se viu, se os artistas estão querendo mostrar o seu trabalho, por que eles não vêm aqui à galeria mostrar o seu portfólio, aquela conversa toda. E, claro, quando alguém escreve um artigo contra você, especialmente na imprensa, a primeira coisa que a gente faz é ter uma réplica, né? Mandar uma carta-resposta, que foi publicada também pelo jornal, e o Jacó Klintovitz, claro, como crítico do jornal, não ia ficar quieto por conta disso, publica ainda uma tréplica. E essa discussão ficou nos jornais. É curioso que a gente vê isso todo dia, né? Domingo passado agora estava lá o Ferreira Goulart escrevendo contra o Augusto de Campos, como é que o Augusto de Campos estava se entendendo mal das coisas que ele estava dizendo no jornal. Enfim, o mundo da cultura vive em função desse tipo de coisas também. E a documentação dessa ação também ficou aí registrada nos jornais e, mais uma vez, serviu para a gente montar esse nosso portfólio impresso em offset com textos escritos de graça para nós mesmos. Ainda dentro dessa... Eu vou passar uma geral assim para vocês verem, depois eu volto a esse tema que o Tadeu queria discutir um pouco mais. Só para vocês terem uma ideia, ainda nessa fase de produção de trabalhos com os poucos centavos do bolso, a gente decide interditar a Avenida Paulista, nessas imediações aqui do MASP, e a estratégia foi a estratégia mais simples do mundo, né, que era colar uma sucessão de folha de papel celofane, esperar fechar o sinal e fazer exatamente isso aqui, estender a faixa, fechar a via e esperar que algum sujeito, algum agente inconsciente pudesse produzir essa ação performativa, se a gente puder chamar assim nos dias de hoje, né? Eu lhes garanto que o Fusquinha Azul não foi encomendado para a fotografia. Foi obra, aquilo que os surrealistas chamavam de encontro do maravilhoso, né? Foi pura obra do acaso. E aqui, naturalmente, esses trabalhos todos, a gente não dava conta de nós mesmos fazer e documentar esses trabalhos. Como esses trabalhos já se enquadravam nessa linha de produção efêmera, era muito importante a gente poder contar, especialmente com os nossos amigos fotógrafos, para produzir essa documentação. Essa foto aqui, por exemplo, é do Alex Fleming. Lá atrás está o Alan Dubner, que era integrante de um outro grupo chamado Gesto. Enfim, aqui começa já essa coisa que a gente vê muito acontecer nos dias de hoje, que é essa ação colaborativa entre os diversos grupos que se autoajudavam na produção desses trabalhos, pelo menos aqui nesse caso, na documentação
fotográfica dessas intervenções. E aí, de novo, a gente descobriu realmente assim, a gente começou a fazer amigos dentro das redações dos jornais, e tanto quanto hoje, né, quem já trabalhou com assessoria de imprensa sabe que não adianta, especialmente hoje em época de e-mail, não adianta mandar e-mail para jornalista. Né? Você tem que ir lá na redação, de preferência, marcar um encontro com o cara, sentar, mostrar a coisa, contar a sua história. E foi assim, exatamente por conta desse excesso de zelo, que a gente conseguiu mesmo essa penetração junto à imprensa. Alguns outros trabalhos não tiveram, claro, a gente não vive só de grandes produções. Alguns outros trabalhos que a gente fez também era uma ideia, eram exercícios que a gente fazia de madrugada, sempre, né, fazendo essas ações sem autorização. E durante um tempo, o Rafael, quando ele ia dar aula, o Rafael dava aula de inglês, e ele era o único que tinha uma motinho, ele sempre passava em frente a esse painel em branco que ficava ali nos muros da antiga indústria Matarazzo, ali do lado onde hoje é a Unesp. E esse painel em branco estava lá e ele falava que aquele painel, aquele branco lá, incomodava. E, portanto, uma noite a gente convidou uma amiga nossa para ir lá fotografar e a gente faz uma espécie de um Volpe nesse muro, que é esse trabalhinho final aqui. Quer dizer, uma intervenção menor, um desenho, né, um grafite na cidade, mas usando lá um suporte que estava lá simplesmente pedindo para receber uma intervenção. Outro trabalho menor também, que também não deu imprensa nenhuma, foi quando a gente decide, cada um de nós, colocar um painel, fazendo um tríptico, e a gente colocou esse painel na frente do Teatro Municipal. Também era um trabalho assim para colocar lá e ficar registrando com fotografia qual seria o fim dessa peça. Então, na época, eu ainda fazia esse tipo de pintura aqui. O Rafael fazia gravuras e pinturas dessa natureza e o Dinilson fazia colagem. Tá vendo? Aqui ainda já está essa insinuação da morte da arte. Duas molduras, né, um chassi de tela e uma moldurinha com passepartout, com uma fita preta, como se fosse um luto dessa forma de arte. E a gente coloca esse painel, deixa esse painel em frente ao Teatro Municipal. Nada se dizia, nada se explicava, essa coisa ficou lá. E aqui tem uma foto que é muito significativa. Vocês vejam aqui uma manifestação em frente ao Mapping, com uma plaquinha, um cartaz escrito "Abaixo a ditadura". Esse é bem uma foto que eu acho que é bem ilustrativa, né, desse clima de época que a gente vivia ainda. E esse trabalho que a gente fez foi registrar a lenta degradação dele. Ele virou suporte, claro, né, aqui em São Paulo, qualquer tapume, qualquer superfície dando bobeira por aí, vira suporte de lambe-lambe, né? Foi o que aconteceu com esse trabalho até ele ser levado pela limpeza pública. Mas, no meio dessas pequenas intervenções, a gente tinha ambição, sim, de poder, não só com as moedas que a gente tinha no bolso, mas sim de poder fazer agora um grande projeto. E esse grande projeto, aí sim que entra essa questão colaborativa entre os diversos grupos da época, que seria fazer uma intervenção nessa estrutura viária ali da Avenida Paulista. Eu não me lembro mais como é que o Dinilson conseguiu, foi o Dinilson que conseguiu isso também, como é que ele conseguiu, no escritório de arquitetura que fez esse projeto, ele conseguiu essa bendita planta sobre a qual a gente fez o projeto. E vocês vejam, uma planta da época, né, o que restava ainda dos antigos casarões aqui na Avenida Paulista. E para esse trabalho, naturalmente, a gente não poderia contar só com o dinheiro que a gente tinha no bolso, e aí que entra aquele tipo de trabalho que todo artista faz quando não tem grana, que é em busca de patrocínio. Esse é um trabalho, todo mundo que trabalha com produção sabe como é um troço maçante, marreta e macete, que é você escrever cartas, entrar em contato com o assessor de marketing, ou seja lá quem for, dessas indústrias, e explicar o projeto, o sujeito falar, ok, manda uma cartinha. Então a gente escreveu dezenas de cartinhas, usando o Google da época, que eram as páginas amarelas. As páginas amarelas sempre foi um livro de suporte para o trabalho do artista, onde você encontrava o nome das indústrias plásticas
ligava para lá, via o nome do diretor de vendas ou marketing e mandava a cartinha. Esse é um trabalho que, assim, para fazer arte, a gente realmente precisa ter um espírito forte, né? Uma palavra em português antigo que a gente quase não usa mais, um troço chamado perseverança. Porque se você manda 10 cartinhas, 9 cartinhas retornarão com aquela, né, uma carta que começa com aquela palavra chamada, aquela palavrinha que começa com a palavra, a carta começa com a palavra infelizmente. E isso, às vezes, é bastante decepcionante, né? Você receber tantas negativas ao seu projeto de trabalho. Mas uma empresa aceitou, topou essa parada, e essa empresa se transformou, na verdade, na grande patrocinadora do trabalho do grupo, graças à sua diretora. Talvez tenha aí um componente interessante, porque foi a única empresa que tinha uma mulher como diretora-presidente, a dona Guacira Quinto Malatesta, jamais vou esquecer esse nome. Ela se encantou, né, com aqueles jovens e nos mostrou, foi uma coisa muito bacana, porque ela nos mostrou como é que a indústria funcionava, como é que eles produziam plástico, e foi muito bacana mesmo, porque o engenheiro, quando viu esse desenho, o engenheiro de produção da empresa, quando viu esse desenho, ele intuiu, né, por questão de experiência, que o peso dessa lona plástica, que tem mais ou menos 150 metros de comprimento, o peso desse material cindiria as amarras, né? Porque isso aqui tudo era pregado e amarrado aqui no chão. Esse material não aguentaria, na espessura que o plástico era produzido lá, o material não ia aguentar. Então, esse material foi produzido numa espessura específica para esses trabalhos. Isso que foi bacana, né? A gente realmente, durante 2 anos, a gente teve uma relação muito próxima com essa empresa, e eu espero poder fazer uma homenagem a ela o dia que a gente publicar um livro sobre esses trabalhos, poder prestar uma homenagem a essa nossa patrocinadora. Bom, aqui vocês têm uma documentação fotográfica de vários fotógrafos que colaboraram conosco nesse período, que dá uma ideia da dimensão dessa intervenção. Infelizmente, não tem nenhum registro colorido desse trabalho. Vocês veem aí já vários colegas, especialmente do Viajou Sem Passaporte, né? Eles eram muito bons para ajudar, porque eram em 8, então era bastante mão de obra. E aí que, trabalhando de madrugada, é que a gente descobre, por exemplo, que um grande colaborador desse tipo de intervenção são motoristas de táxi. Motoristas de táxi noturnos, os caras paravam para ajudar. E eu preciso mencionar também que, claro, nessa época, a rota, hoje já mas já era a polícia mais temida que tinha na cidade de São Paulo, né, cara? Os caras mandavam de metranca mesmo, apontando aquela luz assim na cara de todo mundo, e pessoas cabeludas assim tinham pouca credibilidade junto a policiais. Para isso, a gente contava com o apoio do único colega nosso que andava de blazer na época, que era o Oswaldo Pepe. O Oswaldo Pepe tinha uma pequena produtora assim, de eventos, e o Oswaldo era um cara muito falastrão, muito bem articulado, tal, sabia contar, passar uma baba. E o Oswaldo, nessa intervenção, a gente pediu suporte, né, da Poesia e Arte, era o nome da produtora dele. Ele produziu uma série de documentos falsos, dizendo que isso era uma gravação que a gente estava fazendo para a Rede Globo. De verdade, quando um carro da polícia chega e pergunta para qualquer elemento o que a gente está fazendo ali, a gente recomendava sempre, todos estávamos informados de que, no caso de polícia aparecer, que quem deveria responder era o Oswaldo Pepe. Então a gente encaminhava para o Oswaldo, e o Oswaldo de blazer, com uma pastinha cheia de papel, datilografado, assinado e tal, convencia os policiais que aquilo era uma propaganda que a gente estava fazendo para a televisão. E isso bastava para limpar a nossa onda toda. Aí vocês veem o Hugo França, o irmão do Rafael França, nos ajudando. E, né, a documentação dessa produção toda. Né, a escala dessa grande intervenção. Esses plásticos eram todos vermelhos. E, naturalmente, que esse problema, isso suscitava também, né, na época de fim de ditadura, ainda vinha
essa carga semântica, né, da coisa, simbólica da coisa, de que o vermelho ainda iria sugerir uma aproximação com a esquerda, né, e isso tornava a coisa sempre muito delicada, né, para a gente. Não é preciso dizer que esse tipo de trabalho, naturalmente, né, a gente procurava produzir, né, ele era amarrado, era atirantado por todos os lados para evitar qualquer tipo de risco, né, de tombamento, né, qualquer perigo assim, mas sempre no outro dia, logo de manhã, bombeiro, prefeitura, interrompia o trânsito ali daquele lugar para poder retirar esse material. Aí a gente tem um documento de uma outra intervenção que a gente fez. Depois eu vou mostrar um vídeo, são um dos poucos vídeos que a gente tem até hoje disso aí para vocês verem. Dessa intervenção chamada Conexão, que era uma ação de conectar. Isso aqui é no alto ali da Avenida Rebouças, quase na Doutor Arnaldo, conectar esse respiradouro ao gramado ali da parte de baixo. Depois vocês vão ver o vídeo e vocês vão se dar conta do que era esse trabalho. Isso aí na época a gente foi para Porto Alegre fazer um trabalho lá junto com a Vera Chaves Barcelos, que era uma das pessoas que coordenava o espaço NO, que era o nervo óptico. Acabou de sair agora um livro escrito pela Ana Torrano, que foi feito pela FUNAT, contando a história do NO. O NO teve um papel bem importante na história lá dessa arte experimental também em Porto Alegre. E a Vera Chaves Barcelos, muito bem relacionada na cidade, conhecia o diretor aqui do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, que liberou para a gente as janelas do edifício para que a gente escrevesse lá a palavra arte. Um pouco difícil de ler, mas de qualquer maneira era arte mesmo, e que ficou lá durante uma noite colocada no prédio lá do Rio Grande do Sul. Isso não é novidade nenhuma, né? Até os bancos costumam fazer isso no final do ano, né? Feliz 2010, Foi exatamente tomando como possibilidade de desenho as janelas que a gente resolveu fazer essa intervenção. Essa é uma das poucas intervenções que a gente fez desmaterializada, né? Que não tinha um material específico instalado na cidade. Nessa mesma época, o Grupo Manga Rosa tinha conseguido esse espaço do outdoor em frente à Praça Roosevelt. Esse outdoor ficou décadas lá, esse espaço continua ainda, nessa esquina ali da Praça Roosevelt ainda continua um terreno baldio, e a intervenção que a gente fez foi exatamente não só cruzar aqui o outdoor que estava disponível para essas intervenções, mas andar, eu acho que eu não tenho mais, mas andar com esse plástico por cima de os outros outdoors também que estavam ali naquela rua lateral. São essas intervenções menores, e aí vocês veem a palavra que na verdade, a gente designava essas nossas ações, não por intervenção urbana, como se diz hoje, mas a gente nominava tudo isso por interversão, porque no léxico, interversão indica a ordem, a alteração da ordem habitual das coisas. E a gente achava, apesar de ser mais difícil de pronunciar isso em português, que isso seria muito mais preciso, porque intervenção tem muito aspecto ligado na arquitetura, né? no estudo da cidade, como é que chama? No urbanismo, né? Tem muito esse aspecto do urbanismo. E para a gente, interversão seria muito mais adequado pelo que a gente se propunha fazer na normalidade do cotidiano. E, para descaracterizar aquela coisa do comunismo, a gente decide solicitar para a indústria um plástico com uma outra cor para fazer essa mega estrutura embaixo daquele viaduto ali onde hoje tem a Estação Sumaré do metrô. A gente também não tem uma foto colorida do trabalho todo instalado. Eu tenho umas fotos PB, que vocês vão poder ver de como é que ele ficou depois, que é isso aqui. Esse grande arco, que a gente chamou de Arco 10, porque era a 10ª intervenção que a gente tinha feito, e foi essa estrutura, né, que ficava ali ao sabor dos ventos, pendurada bem na altura desses postes aí da avenida. E aí a gente vê de novo o gancho, né, da imprensa
reféns ameaçados de morte, plástico gigante, quer dizer, o raciocínio do jornalista fica explícito aí, né? Qual é a mensagem que o jornal queria dar para esse tipo de coisa. Naturalmente que nesse momento, né, já na 10ª intervenção do grupo, vários jornalistas que a gente já conhecia naquela época, que eram ativos na imprensa paulista, né, o Miguel de Almeida, o Paulo Klein, o Antônio Gonçalves Filho, são jornalistas que começaram a se interessar por esse tipo de trabalho e vão começar a escrever sobre as intervenções, então, num contexto já mais da cultura. Essa relação com a imprensa fez com que a gente propusesse para o editor do Caderno de Visuais da Folha de São Paulo, chamado Fernando Lemos, que editava um caderno dominical de artes visuais na Folha. E quando ele já tinha publicado vários artigos sobre as intervenções que a gente tinha feito, já tinha tido discussão ali naquele caderno, e a gente propôs para o Fernando Lemos publicar um texto que seria um texto intervenção na mídia. Uma noite na casa do Rafael, movido a todo tipo de substâncias psicoativas, a gente escreve um texto que não queria dizer absolutamente nada, né? Chamado a Categoria Básica da Comunicação. Ele é uma compilação de frases que a gente apanhou dos livros que o Rafael tinha, tem até citação em falso russo, enfim, esse texto, né, que é uma espécie de um cacuete também daquele linguajar, daquele sotaque acadêmico, daquela coisa que fala e não diz nada, a gente publicou esse texto. Vocês vejam que ele foi assinado, né, ele veio assinado aqui pelo 3nós3, e o Fernando Lemos, eu considero até hoje que ele foi muito corajoso, porque no domingo, e mesmo no domingo seguinte, ele não publicou nenhuma notinha dizendo que aquilo ali foi um texto de arte, que aquilo ali era um trabalho de artistas no contexto de jornal. Foi muito corajoso da parte dele. E o curioso também é que não houve, na sessão de cartas do leitor, também não houve manifestação nenhuma. Quem lê tanta notícia, né? Então, esse é um dos poucos trabalhos também que teve esse caráter assim, imaterial. E um dos últimos trabalhos que a gente fez nesse momento da produção do grupo, vocês vejam que a gente usava bastante o Xerox, né, para fazer projeto, era uma das poucas intervenções também que a gente fez durante o dia, de fazer essas duas linhas paralelas nesse trecho da Avenida 23 de Maio. Esse é um trabalho, foi um dos poucos trabalhos que não foi retirado pelas autoridades públicas, polícia, DSV ou prefeitura, mas, curiosamente, quem conta isso é o fotógrafo, é o Neno, que era um ex-amigo meu aqui velho amigo meu aqui da ECA, que era fotógrafo, e voltou lá, depois que a gente saiu de lá, ele foi fazer essas fotos e viu as pessoas que viviam num antigo cortiço que tinha no fim da Brigadeiro Luiz Antônio, ali onde tem aqueles arcos, aquela região ali tinha um cortiço muito grande até o começo dos anos 80. E foram essas pessoas que foram ali durante o dia tirar aquele monte de plástico grátis em cima da grama. Essas duas linhas paralelas, que foi um trabalho que também contou com a ajuda de vários colegas, também teve aquela coisa de imprensa toda, e foi um dos trabalhos mais, né, que partia desse princípio, dessa segunda fase de produção do 3nós3, que não tem mais esse caráter acentuadamente político, mas que é mais um trabalho de desenho sobre a planta da cidade, né? Encontrar as estruturas arquitetônicas da cidade e sobre ela fazer mesmo um traçado, produzir uma interferência gráfica sobre esses elementos urbanos que a gente tem na cidade de São Paulo. Aí vocês vejam sempre o tom que a imprensa aplica a esse tipo de coisa, né? Enfeitos na cidade, tempos felizes, é muito fofo e indica, né, a proximidade, o gancho de novo que a imprensa, o tom que a imprensa dava para esse tipo de coisa. Aqui o jornalista lá do SBT fazendo a cobertura.
E eu queria mostrar para vocês, dentro disso que eu ainda queria chamar a atenção, de que a ideia de reunião dos coletivos para fazer um trabalho de intervenção de grande escala vai se manifestar, sim, num momento muito importante, né, que quando é inaugurada a 15ª Bienal de São Paulo, eu vou mostrar alguns jornais de época, o governador da cidade era nada mais, nada menos que Paulo Maluf, né, o governador de estado. O prefeito da cidade, se não me engano, era o Reinaldo alguma coisa, não me lembro, Reinaldo de Barros, E nessa época, os vários grupos de São Paulo, a gente tinha se decidido a fazer uma ocupação da Praça da Sé para comemorar o final da década de 70. E um dos trabalhos que a gente, antes de fazer essa ocupação da Praça da Sé em dezembro de 79, a gente ficou ao longo de 4 meses fazendo pré-eventos. Um desses pré-eventos, antes do evento de fim de década, como ficou chamado, foi essa invasão na inauguração da 15ª Bienal de São Paulo. Atrás da comitiva, onde estava o governador do estado, Sua Excelência o prefeito, etc., etc., ia o Tonho Penhasco, que é um baixista bacana aqui, carregando aqui representantes, né, aqui está o Rafael França, o pessoal do Viajou Sem Passaporte, o pessoal do grupo chamado Demagrelos, enfim, essa turma toda ia sendo puxada pelo Tonho e a gente ia acompanhando a comitiva, que a comitiva sempre parava na frente das obras e fazia algum comentário elogioso, e a gente fazia a mesma coisa. Depois que eles falavam, que lindo piano, a comitiva ia embora, a gente parava na frente do piano e todo mundo com venda nos olhos, exaltava a beleza do piano também. Eu vou mostrar uma pastinha específica dessa produção, desses pré-eventos, para vocês terem uma ideia do que foi esses trabalhos coletivos dessa organização. Deixa eu só adiantar um pouco. Aqui, por exemplo, é um pré-evento chamado Páginas Escolhidas, que, apesar da Praça da Sé ter sido redesenhada para evitar aglomeração pública, especialmente ali em frente à Catedral, no Marco Zero, é um lugar que até hoje, né, se a gente vai ali nos dias, qualquer dia de semana, domingo, tem aquele freak show, né, acontece de tudo ali naquele lugar. E Páginas Escolhidas foi um pré-evento muito curioso, que todos nós nos amarramos no Marco Zero da cidade e cada um com um livro escolhia uma página e ficava lendo essa página em voz alta até ir fazendo um círculo, até todo mundo se amarrar no Marco Zero. Aqui está o Cadão Volpato, que hoje é apresentador lá do programa Metrópolis. E vocês vejam que basta fazer um cercadinho e fazer qualquer coisa ali na Praça da Sé que junta a gente. É público garantido. E essa era a intenção, né, de divulgar esse pré-evento que a gente fez, então, em dezembro de 79, na Praça da Sé. Esse evento de fim de década, né, que reuniu esses mais diferentes grupos de intervenção que a gente tinha em São Paulo, contou com a participação espontânea de vários artistas que faziam trabalhos de caráter de intervenção também. Aqui vocês estão vendo o nosso atual professor e colega lá do Departamento de Artes Plásticas, o Geraldo Dias. Geraldo Dias tinha ganho um prêmio num salão aí, não sei qual salão, colocando cotonetes em orelhões da cidade. E nesse dia vai o Geraldo Dias lá com vários cotonetes e deixa os cotonetes fazer a limpeza dos orelhões da cidade. E aqui um registro do que foi feito, da documentação que teve desse evento pela imprensa. Depois eu vou mostrar um pouco mais em detalhes essa parte de documentação, que eu acho que tem muito a ver com a ideia de pesquisa em arte que a gente faz aqui. E, por final, um dos últimos trabalhos que o 313 fez, que foi a intervenção na Pinacoteca, quando a gente fez a exposição de 313, 3 anos. Aqui estou eu ao lado do Edilson, com uma das esculturas de parede que eu fazia na época, e a intervenção que a gente conseguiu fazer nesse momento. As pessoas normalmente nos perguntam que posição que a gente tinha, depois de ter lacrado galeria, que história é essa de poder voltar a fazer exposição em museu. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, que
naturalmente que existia sim uma crítica à instituição, não como instituição em si, mas atrás de toda instituição existe sempre uma pessoa. E são essas pessoas que são responsáveis pelo perfil que a instituição tem. Em São Paulo, a gente tem casos, pululam casos dessa natureza, nessa época, quem dirigia a Pinacoteca de São Paulo era nada mais, nada menos que o Fábio Magalhães. Para vocês terem uma ideia, o Fábio Magalhães, logo que eu cheguei em São Paulo, fresquinho, vindo de Taubaté, foi conclamado que os artistas fossem se encontrar no Instituto de Arquitetos do Brasil para escrever uma carta em repúdio à prisão de um pintor amazonense, isso em 78, que tinha pintado a bandeira brasileira com as outras cores. E o cara foi preso por causa disso. Então vou eu lá no Instituto de Arquitetos do Brasil, entro lá, chego no Instituto de Arquitetos do Brasil, vejo uma morena linda, cara, parecia Elizabeth Taylor, assim, que era quem? Sônia Salstein, sentada do meu lado, linda, né, aquela coisa assim. E quem conduzia a reunião? Fábio Magalhães. Fábio Magalhães, ali, né, que era vinculado ao Partido Comunista do Brasileiro, ou do Brasil, não sei, conduzindo aquela reunião. Então o Fábio sempre foi um cara mesmo, assim, que especialmente na época que ele estava na Pinacoteca, à frente da Pinacoteca, foi ele que, por exemplo, levou o primeiro curso de Xerox Art que o Dinilson foi dar lá, entendeu? Era um cara aberto às performances que aconteceram na Pinacoteca, na época que ele, enfim, várias pessoas conduziram essa instituição. Então, essa exposição do 3 Nós 3 anos foi basicamente uma exposição dos trabalhos individuais de cada um, que a gente continuava assim, né, mandando um trabalho para salão, procurando se firmar na cena cultural, e junto a gente faz essa interferência na fachada que agora está modificada lá da Pinacoteca, como vocês bem sabem. E esse foi um dos últimos trabalhos que o 3 Nós 3 fez antes do Rafael França ir para Chicago. O Rafael ganhou uma bolsa da Fulbright para estudar no Art Institute, ele foi para lá e lá ele ficou, né? Rafael é um cara, era muito estudioso, um cara assim muito bem formado, de muita leitura, né? Já tinha acesso a muita leitura que a gente não tinha também na época. E chegando em Chicago, depois de cumprir a bolsa da Fulbright, ele fica lá como professor da área de vídeo até ele falecer em 91. Então esse apanhado, né, da produção do 3 Nós 3 dá, pelo menos para vocês, uma ideia, né, de qual foi a amplitude desse trabalho. E eu queria mostrar, antes de entrar na parte da documentação e voltar à discussão das intervenções de caráter mais político, eu queria mostrar 2 videozinhos. O primeiro é um que é muito ruim, porque o França, quando ele foi para Chicago, ele levou os vídeos. Esse vídeo aqui, por exemplo, foi gravado pelo Tadeu Jungle. O Brasil tem um sistema de vídeo, um código secreto chamado PAU-M, né? Só aqui que parece que lê esse troço. E na época, para transcodificar PAU-M para NTSC, tinha um monte de problemas. Então vocês vejam que o nosso plástico vermelho ficou com esse aspecto diarreico esverdeado, que não tem como recuperar. Eu estou atrás, eu estava falando com o Fernando agora, o MAC aqui tem algumas fitas do Rafael, que eu rezo aos Zeus para que ali talvez tenha alguma passagem, né, porque isso foi tudo gravado em VHS, que talvez ele tenha compilado tudo isso em PAU-M numa fita, talvez um Matic, que é um formato difícil ainda de ler hoje em dia. Então vocês vão ver, essa documentação é uma compilação feita pelo Rafael, isso hoje está no Vídeo Brasil, aberto a quem quiser consultar. Eu vou mostrar isso e depois vou mostrar, na sequência, um vídeo que uma pesquisadora agora, lá do Centro Cultural São Paulo, conseguiu junto à Globo. Vocês vão ver que aqui tem um jornalista da Globo entrevistando aí o público, o nosso público espontâneo, e essa documentação que a Adelaide Pontes, que está fazendo uma pesquisa sobre coletivos também, conseguiu, é muito bacana porque as cores estão mais fiéis e está numa definição muito melhor do que essa transcodificação toda que o Rafael fez aí. É brevezinho, vamos só ver esse.
instala o grampo no chão e passa a cortina entre eles. Tudo sobe numa outra escada do meio. Eu subo na escada, sobe outra, a gente vai ficar segurando a rede depois. É, mais forte. Segura aí, Ramiro, segura a corda. Agora vamos soltar. Para! Essa é a câmera do Tadeu Diabo. Esse trabalho do 3 nas 3, denominado Conexão, é o resultado de 2 anos de trabalho que a gente vem desenvolvendo. E uma das últimas atividades que nós desenvolvemos sobre São Paulo foi no Complexo Viário da Paulista, na Consolação, que o plástico doado pela Plastify, por isso que começa pintada, foi estendido um comprimento de 100 metros por 4 de largura, costurando aquelas duas passagens. Esse material foi retirado num dia depois pelas autoridades que supostamente estavam naquele perigo, plástico, etc. Aqui a gente espera que esse trabalho fique mais algum tempo, para que a cidade de São Paulo possa percebendo, para que ele possa ser absorvido da Campana e possa ser transformado. E como manifestação de arte ele possa ser reconhecido. Esse trabalho neste cone que serve de entrada de ar para o túnel que liga a Avenida Rebouças com a Avenida Doutor Arnaldo. Vocês viram que tinha emissora de TV com filme. Esse é bem rápido. O próximo que eu vou mostrar é agora esse jornalista que vocês viram, o último jornalista ali, que é o repórter ali do programa Bom Dia para hoje, sei lá o quê. Essa é a matéria que foi o que a Adelaide conseguiu, que a gente vai ver agora. O Grupo 3 Nós 3 foi criado em 1979. Desculpa. Deu pauzinho aqui.
O grupo 3 Nós 3 foi criado em 1970 por 3 artistas plásticos, o Denilson Júnior, Mário Ramiro e Rafael França. A finalidade deles, desde o começo, foi a de criar situações que chamassem a atenção para certos equipamentos, certos objetos do espaço urbano. A primeira atividade deles, ainda em 79, foi cobrir estátuas da cidade com panos. Hoje eles resolveram fazer esse trabalho neste cone que serve de entrada de ar para o túnel que liga a Avenida Rebouças com a Avenida Doutor Arnaldo. Esse espaço dessa praça nos interessou particularmente pela área, pela grande área verde que ela tem, que vai criar um grande contraste com a cor vermelha do plástico. E também pela forma geométrica do cone de ventilação. Normalmente nesse local não passa muita gente, mas hoje, para ver aí o pessoal trabalhando, muita gente chegou, parou, inclusive parou o carro aqui atrás, para poder observar o trabalho do grupo. O que o senhor está achando desse trabalho? Maravilhoso, coisa mais linda. Agora eu não estou entendendo muito bem por que é tão comprido esse plástico aí. Eu ia passando com o meu carro aqui, vi isso aí, parei para dar uma olhada. Chamou atenção pelo menos? Lógico, chamou atenção. Estou achando um negócio muito normal. O que o senhor entendeu disso tudo aí? Eu não entendi nada, mas estou achando muito bonito. Viu? O fato das pessoas não entenderem não tem problema. O fato delas estarem olhando, ela já está entendendo. O pessoal do grupo mesmo não acredita que esse plástico vai ficar aí até amanhã. Normalmente, logo depois que eles vão embora, o DSV passa e leva tudo. Afonso Mônaco para o Jornal Hoje. Muito bom, né? Tô achando muito normal isso. Tô achando muito legal, cara. A gente que acha que é vanguarda, mas é... Então, isso é, né, dentro dessa coisa de trabalhar com documentação, né, fazer pesquisa com documentação, né, ir atrás dessas fontes todas, né, a gente acaba, para mim foi uma surpresa saber que que é possível conseguir ainda levantar esse tipo de material. Vale a pena só chamar atenção para uma coisa. Tinha ali nessa matéria, tinha um carrinho azul, que era o carrinho azul da ECA, era uma piruazinha que a ECA tinha, que na época o diretor da ECA era o professor Walter Zanini. O Zanini descolou para a gente uma perua para a gente levar os plásticos que ficavam na minha casa, para a gente botar o plástico e tirar lá do Butantã, aqui do Butantã onde eu morava, para levar lá para a Avenida Paulista. Então, é bacana, né, essa maneira de, por conta das pessoas que estão nas instituições, se envolver a Universidade de São Paulo num trabalho dessa natureza. Se vocês permitem, eu só quero mostrar, só queria dar uma ligeira passagem nesse material de documentação. Esse é aquele primeiro artigo, né, escrito pelo Jaco Klintovitz. Acho que todos esses eu já passei, né? Esse eu já passei. Deixa eu mostrar outro, peraí. Então, por exemplo, só para a gente ver um pouco daquilo que eu comentei com vocês, dessa repercussão do trabalho, né, o que, por exemplo, foi o evento de fim de década. Na época, o secretário municipal da Cultura era o Mário Chamy, e isso é uma sorte, né, quando você tem um secretário de Cultura que é poeta, foi poeta, o pessoa responsável pela criação do Centro Cultural São Paulo, e quem, de uma certa forma, deu bastante apoio, porque não era impossível fazer um evento dessa magnitude sem autorização da prefeitura. Essa é toda a documentação que vocês vão encontrar nesse arquivo que foi adquirido pelo Centro Cultural São Paulo, dos registros do que foi essas várias bases que foram criadas na Praça da Sé. Esse é o cartaz que a gente tinha elaborado, o catálogo que existe até hoje, que vocês vão encontrar em alguns lugares aí, foi editado aqui na ECA também. E é esse levantamento, esse tipo de trabalho de documentação que hoje serve para
para muitos pesquisadores, especialmente aqui da nossa universidade, que estão se debatendo com esse tema. Eu queria encontrar aqui a matéria que fala da Bienal. Isso, yes, aqui mesmo. Então aqui que a gente pode ter uma noção do... Os títulos das matérias são Maluf impressionado com a evolução da arte. Incrível, né? Sensibilidade, assim, animal. É a flor da pele. Impressionado. E aqui que é bacana, né? Quando a gente vê... Deixa eu ver aqui. Assim que as autoridades começaram a percorrer as dependências do pavilhão, apareceu um grupo de artistas independentes, porque esse era a terminologia da época, né? Não se falava o termo para designar a poesia de poste, a poesia das ruas. Aqui na Praça Benedito Calixto funcionava o lendário, né, Lira Paulistana, que foi o lugar onde se apresentou, né, todos aqueles grupos, né, premeditando o Breck, bom, enfim, uma turma toda, que agora me escapa o nome dessa turma, mas essa legião, né, de músicos paulistanos, especialmente paulistanos, que compunham essa cena da arte independente brasileira desse período. Isso é interessante a gente ver, porque a busca por qualquer material de pesquisa tem que levar em conta essa terminologia. Então, vocês vejam o destaque, né, que essa intervenção teve na mídia da época, daí as autoridades. A ideia de protesto ainda estava bastante presente, né, nesse momento ainda de reocupação do espaço público pelos artistas. E isso que é bacana a gente ver, porque são várias as manifestações, especialmente a classe teatral era muito engajada nessa época, e a ideia de levar teatro para a rua, eu tenho uma documentação muito interessante sobre isso também, é muito impressionante, né? A gente vê mesmo artistas que estão propondo montar peça teatral no meio da rua, fazer como o Viajou Sem Passaporte, que fazia intervenção dentro de ônibus, intervenção em bar, enfim, a gente tem essa vontade de retomada do espaço público por artistas que agora se investiam novamente do direito de proclamar a liberdade por meio do seu próprio trabalho, né? Especialmente depois de um período de obscurantismo que a gente viveu aqui no Brasil. E só para lembrar que uma coisa que eu devia ter falado antes, mas que vale a pena a gente ver aqui, é que essas histórias todas têm vários precedentes na cultura brasileira, né? A gente não precisa enumerar tudo isso. Eu só queria fazer um link aqui dessa proposta do Flávio de Carvalho, esse vestidinho que ele usou nesse período, com outro que a gente vai ver mais à frente. Mas, além do Flávio de Carvalho, né, a presença marcante também de artistas que vão fazer trabalhos de forte apelo político e bastante direto com relação ao clima político da época, como o Arthur Barrio, com as famosas Trouxas Ensanguentadas, que também teve uma repercussão forte junto à mídia. Essas intervenções que o próprio Barrio fazia, né, tanto na praia quanto em parque público no Rio de Janeiro. A presença dessas manifestações, a gente entende que naquele momento, é claro, né, às vezes a gente se esquece que hoje o samba assim está institucionalizado, é visto como uma manifestação cultural de alta cultura no Brasil, mas até os anos 60 não se levava samba e sambista para museu de arte, como o Antônio Manuel, o Hélio de Sica fizeram.
o próprio evento Mitos Vadios, que aconteceu aqui em São Paulo em 78, e, naturalmente, tem toda uma história paralela a essa manifestação, que é, eu não vou entrar em detalhes agora, mas que é um estudo que a gente faz das intervenções em mídia que artistas brasileiros fizeram em décadas anteriores. Como, por exemplo, um melhor exemplo delas são esses outdoors que o Nelson Lenda espalhou pela cidade de São Paulo, né? Não foi só ele fez um conjunto de outdoors, 150 outdoors espalhados pelas ruas de São Paulo, com essa insinuação totalmente sexual, né, de fundo sexualizado, que realmente marca uma presença da arte brasileira na mídia. Além do que, essas intervenções todas vão acontecer tendo como pano de fundo essas pichações que existiam em São Paulo, né? 1977 é um período que ficou bastante marcado pelas manifestações estudantis conjuntas com os operários do ABC, e nessa mesma época a cidade começa a ser invadida por essa grafia, por esses códigos que muita gente, né, até as pessoas se perguntavam o que pelo amor de Deus quer dizer Gonha Mobreu, né? Uma coisa que se espalhava na cidade de São Paulo. Aqui, trabalhos como, por exemplo, que na mesma época o Paulo Bruschi fazia. Enfim, é só um apanhado, só para a gente não se esquecer que... esse é o link, desculpa. Esse é o link que eu queria mostrar para vocês, que é o meu amigo Eduardo Caque, em 82, na praia de Ipanema, com o grupo dele de poesia pornô, declamando seus poemas de caráter pornográfico, ao final do qual todos ficam pelados e saem em marcha pelas ruas do Rio de Janeiro, conclamando as pessoas a aderir sem roupa também e fazer esse tipo de coisa, que talvez hoje já seja quase que impensável a gente ver essas coisas hoje de novo no Brasil. E aí está o link do vestidinho aí que o Caque usava nesse período também. Esse contexto ajuda a gente a lembrar, né, essa massa da qual essas coisas todas, esses trabalhos todos, né, qual é o contexto onde esses trabalhos todos emergiram. E eu perdi aqui, eu queria muito mostrar para vocês, mas todo mundo se lembra que quando teve aquele escândalo no Iraque, naquela prisão, que eu nunca me lembro o nome, Abu Ghraib, onde apareceram aquelas figuras daqueles prisioneiros iraquianos com aquela coisa na cabeça, com aquele saco na cabeça. Aquilo para mim foi, de novo, quando essas imagens surgiram, deu uma reatualização muito impressionante nas imagens daquele ensacamento, né, daquele primeiro trabalho que a gente fez. E aí que hoje, eu acho que a gente sabe, né, a gente que trabalha na universidade sabe o quanto a gente deve evitar, quando a gente trabalha com pesquisa, especialmente pesquisa em arte, cometer aquele pecado acadêmico chamado anacronismo, que é a gente usar referenciais dos dias de hoje para fazer uma leitura do passado. Mas eu acho que, especialmente nesse contexto em que hoje muitos estudiosos, né, pesquisadores, colegas nossos, vêm discutindo essa relação entre arte e política, eu acho que é muito importante, sim, a gente rever esses trabalhos num contexto que é exatamente esse contexto de passagem de final de década de 70, mas vendo um contexto mais amplo. O Viajou Sem Passaporte é um grupo que, até agora, tem muito pouca gente interessada na produção desse grupo, mas o Viajou, para quem não sabe, o Viajou era um grupo de inspiração surrealista. E, por ser surrealista, eles eram também trotskistas, porque Trotsky era amigo de Breton. E o programa de trabalho do Viajou Sem Passaporte tinha, sim, um objetivo não de interferência na paisagem, como o 393 advogava, mas o Viajou se propunha, sim, a criar aquilo que eles chamavam de uma crise na normalidade. E
foi por conta, especialmente dessa relação com o Viajou Sem Passaporte, que o 393 sim foi aos poucos alinhando o seu discurso e a sua tomada de posição em relação à arte feita naquele momento, dentro de um contexto sim de mais política e mais de contestação. Porque esse encontro com o Viajou foi que tornou possível, por exemplo, a realização do evento de fim de década, foi o que tornou possível a criação de um outro centro que a gente criou logo depois do evento de fim de década, que se chamava CLE, a palavra em francês quer dizer chave, e que era a sigla do Centro de Livre Expressão. Isso, os encontros que a gente fazia aconteciam na base do Viajou Sem Passaporte, que era na Lapa, era um galpão bacana que eles tinham na Lapa. E o que a gente fez depois disso foram alguns trabalhos também de intervenção humana, porque era uma coisa que o Viajou dizia, que o 393 tinha se especializado em fazer intervenção urbana, enquanto eles faziam intervenções humanas, especialmente indo em lugares como, por exemplo, invadindo peça de teatro, invadindo ônibus, invadindo bares, invadindo o centro da cidade para fazer uma passeata, por exemplo, com cartazes em branco, coisa que, por sinal, a gente não sabia na época, mas que um artista francês chamado Hervé Fischer também fez numa Bienal de São Paulo. Por sinal, na Bienal de 72, 73, eu sempre me confundo, que foi uma Bienal 73, que foi uma Bienal, sim, onde, por exemplo, o professor Wilhelm Flusser, que na época era ligado à Associação Internacional de Críticos de Arte e interlocutor do Titilo Matarazzo, vai propor uma Bienal sem obras, né? Quando a gente ouve falar da Bienal do Vazio, parece que até mesmo as pessoas que organizaram essa Bienal se esqueceram de trazer como referência importante para esse conceito da Bienal do Vazio, uma proposta que foi elaborada por uma pessoa-chave da cultura brasileira nesse momento, que foi o Wilhelm Flusser, que, morando em Genebra, tinha como interlocutor seu aqui em São Paulo, nada mais, nada menos, o Gabriel Borba, que foi nosso professor, ainda hoje funcionário aqui do MAC, que era o assistente do Flusser aqui no Brasil, e era o pombo correio, né, o cara que pegava as mensagens, as propostas do Flusser e levava para o Conselho Curatorial da Bienal de São Paulo. Então, sim, essa coisa que a gente se propõe a fazer, pesquisa em arte, é muito importante para a gente reatar certas tramas que já foram desenhadas em algum tempo atrás e que muitas vezes a gente perde um pouco a noção delas. Então, essa questão da arte política, que eu acho que é o foco de interesse de muitas pessoas que estão estudando hoje, eu chamo a atenção, né, que nesse contexto dos coletivos, do trabalho dos grupos no final da década de 70, início da década de 80 em São Paulo, vale a pena, sim, analisar um pouco mais de perto o trabalho programático feito pelo Viajou Sem Passaporte, esse grupo que era ligado a uma tendência política aqui da universidade chamada Liberdade e Luta, que era uma tendência trotskista, portanto, era uma tendência surrealista, né? Naquela intervenção que vocês viram aqui no vídeo, tinham dois barbudos ali do meu lado, que eram dois argentinos de um grupo argentino chamado TIT, TIT, que era o Taller de Investigações Teatrales, que era um grupo de tendência anarquista que veio para São Paulo por conta dos contatos que eles tinham com o Viajou Sem Passaporte. Então, existe aí um pano de fundo dessa noção de arte política que, naturalmente, a gente pode ir um pouco mais a fundo, especialmente recuperando o trabalho não só do 393, onde muita gente tem interesse hoje, mas especialmente dessas conexões que o 393 teve com esses outros grupos também que participaram aqui nessa mesma época. Para quem tiver interesse, vocês procurem o nome de uma pesquisadora norte-americana, chamada Erin Aldana. Eu vou escrever aqui para vocês verem. Ela escreveu um trabalho muito bacana. Erin Aldana. Ela escreveu um trabalho muito bacana sobre o 393, vocês vão encontrar googando o nome dela. É um trabalho que tem um eixo político muito acentuado. E, claro, nesse estilo norte-americano de fazer pesquisa, ela fez o quê? Ela leu tudo sobre a política dos anos 70, comprou aqueles 3 volumes do livro do Roberto Dines, aprendeu a falar português, veio 4 vezes para o Brasil, colou em mim e no Dinilson,
e em todos os outros participantes de grupo dessa época, e fez um levantamento muito extenso, especialmente do pano de fundo político dessa passagem dos anos 70 para os anos 80. Então, para quem tem interesse nessa discussão, é um trabalho, infelizmente, só se encontra publicado em inglês até agora, quer dizer, ele não foi publicado, vocês vão encontrar um PDF da tese da Erin para vocês baixarem. Ela defendeu essa tese na UT, na Universidade do Texas. Ali ela fez um esforço de usar o 3+3 como um eixo para falar dos demais grupos de intervenção que atuavam na cidade nessa época. Naturalmente que vários outros trabalhos vêm sendo feitos sobre esse período hoje no Brasil, e é muito bacana que a gente possa, com o passar do tempo, poder conjugar tudo isso para ter uma visão mais clara, né, do que foi esse momento da arte independente produzido em São Paulo nesse período. Obrigado pela atenção. Oi, boa noite. No decorrer da sua trajetória no 3+3, você já sofreu, algum dos seus colegas de grupo, alguma repressão da polícia ou de qualquer aparato repressivo? Não, a gente teve muita sorte de nunca ir em cana por nada disso. A gente só foi preso uma vez por nadar pelado, mas em Ubatuba. Mas do contrário, não. Foi muita sorte mesmo, né? Porque tinha uma estratégia para isso, né? Por exemplo, se você, não sei se você conhece, mas o hoje tão aclamado Fernando Meirelles participou de um grupo, né, que resgatou o monumento feito pelo Flávio de Carvalho em homenagem ao Garcia Lorca, que tinha sido instalado na Praça das Guianas, em 68, se não me engano, e esse documento foi retirado, foi vandalizado por um grupo de extrema-direita aqui em São Paulo. E ficou esquecido nos depósitos da prefeitura. Um grupo de estudantes da FAU, e até onde eu sei, tinha uns 2 caras da ECA, entre eles o Pinho, forjaram uma série de documentos para entrar no depósito da prefeitura e retirar esse monumento de lá e plantar no vão livre do MASP. Então, quer dizer, eles conseguiram isso porque, tal como a gente fazia com o nosso amigo Oswaldo Pepe, eles forjavam uma documentação, se cercavam de algum tipo de cuidado para evitar exatamente um confronto direto, né, com polícia. Mas claro que sempre a gente tinha contato com polícia. Mesmo ali naqueles pré-eventos ali na Praça da Sé, a polícia militar em São Paulo, naquela época, usava uns capacetes de metal, assim, né, um piniquinho, assim. E esses caras sempre apareciam para saber o que a gente estava fazendo, mas a gente nunca teve problema direto. A gente teve mais problema mesmo com crítico de jornal. Aí é que a barra pesou mais com crítico de jornal, mas com a polícia, por sorte, não. Obrigado. Oi, Ramiro. Oi. Eu queria saber se no X Galeria vocês só pensaram em galerias mesmo ou se por um acaso ocorreu de vocês fazerem isso com algum museu ou com alguma instituição. Eu pergunto isso mais porque essa ideia de conservadorismo, talvez nas instituições, como isso estava presente na época, assim, o que estava acontecendo, se o pensamento de vocês também não estava voltado para isso dentro das outras instituições, e é um pouco uma curiosidade só. Não, a coisa era com galeria mesmo, porque talvez ao contrário do que aconteça hoje, os museus eram muito abertos, né, a trabalho de jovem artista, não tinha edital para nada.
você literalmente marcava uma audiência com o diretor, você entrava na sala do diretor, sentava e falava, olha, eu tenho esse projeto de exposição. E foi assim que a gente expôs no MAC, que a gente expôs no Paço das Artes, no Museu da Imagem do Som, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, era um panorama bem diferente. E quem estava à frente dessas instituições, por exemplo, durante um período, o diretor da Divisão de Artes Plásticas do Centro Cultural São Paulo foi o meu ex-professor Gabriel Borba, o cara que trouxe o Wilhelm Flusser para lançar a filosofia da caixa preta no Centro Cultural São Paulo. Então, assim, de novo eu falo, né, nessas instituições estavam as pessoas com as quais a gente tinha um trânsito livre e aberto e tinha um diálogo. Né? Mesmo o Mário Chamy, que eu não conhecia, mas é impressionante, né, o fato de que naquela época entrava um grupo de cabeludos vestindo camiseta sem manga e chinelo, entrava na sala do secretário municipal de cultura para falar de um evento que a gente queria fazer. Então existe uma diferença muito grande, né, no acesso a essas pessoas, enquanto que a questão da galeria estava muito por conta do tipo de arte que normalmente, né, a cena do mercado de arte do final dos anos 70 é bem diferente do que a gente vê hoje, né? O mercado era muito menor e mesmo assim naquela época tinha aquela doença chamada múltiplos. As galerias, especialmente que trabalhavam com escultura, tal, os artistas faziam aquele monte de trabalho em bronze polido até parecer um espelho. Aquilo era o tipo de coisa que, né, você numa certa época da vida odeia radicalmente. Então, era contra esse tipo de coisa que, basicamente, a gente se coloca naquele momento de lacramento, né, de lacrar a galeria e propor algo que pudesse se expandir além daquele tipo de horizonte. Se você for ler aquela reportagem ali que o Jacó Klintovitz escreveu, quando ele entrevista os galeristas, a galerista, na época, e vejam só vocês, que mais respondeu positivamente foi a Raquel Arnaud, que na época se chamava Raquel Babenco. E que também, por coincidência ou não, era a galerista que representava o nosso jovem professor na época, o Zé Rezende, né? Então, a questão era mais mesmo com esse aspecto, esse tipo de arte que as galerias, que o mercado de arte representava naquele momento. Como os monumentos públicos eram representantes também de um tipo de arte, né, esse neoclassicismo, essa coisa toda que para a gente também era exatamente o oposto daquilo que a gente preconizava como a arte sinônimo de liberdade. Claro que daí, com o tempo, a gente vai entendendo tudo de uma outra maneira, mas naquele momento a coisa era bem essa. Eu tenho, na verdade, só, enfim, se você já pensou, não sei se você já pensou nisso, talvez já, mas como mostrar esse tipo de trabalho hoje, assim, não esse tipo de trabalho feito hoje, mas como mostrar, sei lá, o X Galeria, como que você imagina que poderia ser mostrado numa exposição? Se basta pegar essas fotos e pendurar todas na parede, ou, enfim, eu também não sei, se precisa de um texto que venha junto, esses vídeos todos, ou, enfim, como que... Porque, enfim, o Fernando estava falando que esses dossiês estão no acervo do museu, né? Uhum. E se basta colocar eles à disposição no espaço expositivo, ou manter eles como parte de um acervo meio de biblioteca, enfim, como tornar isso, ou colocar nesses livros, como você estava falando, né, nessas revisões históricas, enfim. Não, isso é bom saber, porque assim, vídeo, a gente não tem muito vídeo, né? A gente não deve esquecer que equipamento portátil naquela época era uma câmera desse tamanho, com um gravador do tamanho de uma mala que você tinha que carregar, portanto, assim, vídeo era um negócio caro e difícil de fazer. O que a gente tem mesmo é fotografia, e o que hoje, quando né, as várias exposições que tem no Brasil, e em todo lugar aí no mundo também, dos estudiosos que estão estudando esse momento, que está tendo uma descoberta desse momento agora da história da arte do Brasil, quando eles solicitam alguma coisa, o que a gente manda é fotografia. A gente tem fotografia. Eu tenho todos os negativos, né, de todos os trabalhos.
que começaram a ser digitalizados, mas, enfim, está meio parado isso agora, porque é um negócio que custa caro. Então, o que a gente tem enviado para a exposição são as fotografias. E, naturalmente, que hoje, em qualquer exposição que a gente vai, em qualquer museu, em qualquer instituição cultural, o que você tem texto de parede, né? Onde uma história é contada, um contexto é dado, e eu acho que a exposição não bastaria mesmo só com as fotos. Um certo material documental que está perto ali naquele limite daquela coisa chamada livro de artista, né? Edições de artista, eu acho que é bacana isso poder ser visto também, porque era como esse trabalho circulava na época. Então, mostrar hoje a fotografia no museu é mostrar um documento, né, porque mesmo ali naquele período, no começo dos anos 80, não era fácil fazer ampliação maior do que 50 por 70, você não tinha papel PB de grande formato assim, vendendo baratinho, né? Era uma coisa, sempre foi muito caro esse tipo de coisa aqui. Hoje não, né? Com essas cópias digitais, tudo isso vai ficando muito mais fácil de ser organizado, de ser apresentado, mas eu acho que é interessante mostrar também a circulação que esse trabalho tinha naquele período, que era por meio dessas publicações de artista, e naturalmente eu tenho uma atenção muito especial por esses relatos de imprensa, porque é a voz do outro, é a voz de fora, é a opinião de quem não sabia exatamente o que era aquilo ali, sendo manifestada publicamente. Eu tenderia hoje a mostrar como foi numa mostra que teve na cidade de Kassel, alguns anos atrás, duas curadoras eslovenas estiveram aqui em São Paulo, me procuraram e a gente mandou para lá ampliações fotográficas e cópias dos jornais também, escrito naquele código secreto chamado português, né, com uma ligeira tradução, assim, contextualizando aquela coisa toda. Então, acho que seria uma maneira de dar visibilidade para essas ações, porque é importante chamar a atenção, aquele trabalho chamado Conexão, está escrito Conexão com C cedilha, porque a gente criou esse neologismo exatamente, né, de uma ação de conectar. Então, a gente entendia também, não era explícito esse pensamento na época, mas que hoje a gente pode entender esses trabalhos como práticas performativas, como ações performativas na cidade. E, portanto, o que resta de uma ação performativa é sempre uma documentação. Então, hoje, não sei, até preciso conversar ali com o Tadeu para ver o que a gente vai mostrar, como que vai mostrar, né, essa documentação que vocês têm aqui. Mas eu vejo como a possibilidade mais imediata é mostrar essas fotografias. E tem muito material. Tem muito material. A gente fotografava muita coisa. E usava o Museu Lazar Segal para fazer as ampliações. Na época que o Lazar Segal tinha lá um laboratório, você ia lá, pagava R$5, ficava a tarde inteira, levava o papel fotográfico, ficava lá ampliando. Ainda tem? Bacana. Deve custar R$5 também, né? Acho que não mudou o preço. Eu tenho uma pergunta só, explorar um pouco. Se esse termo, intervenção urbana, hoje, se ele parece um pouco desgastado para falar sobre o... Você começou a sua fala falando sobre as terminologias, né, do coletivo, grupo, e depois discorreu sobre que vocês inventaram esse neologismo não, que vocês usavam o termo interversão. Se, da mesma forma que você discorreu sobre o coletivo e o grupo, esses dois termos, se faz sentido repensar também hoje se esse termo é mais acertado para falar sobre o trabalho de vocês, já que ele envolve ações que não se dão somente no espaço público da cidade, e não são somente uma intervenção urbana. Ele tem um desenvolvimento muito complexo no tratamento da informação, na manipulação da informação, na circulação dela. Eu não sei, assim, hoje, quando você usa esse termo intervenção, parece que é colocar 1 milhão de qualquer coisa em algum lugar, né, e marcar aquele espaço. É algo muito pontual que se dá num espaço-tempo e aquilo se esgota em si só, né? Não sei se você comentar um pouco sobre isso. Quem teve aqui na palestra do
do professor Mel Ziegler, talvez se lembre que o Mel Ziegler usou um termo chamado intervenção social. E eu acho que esse é um termo que define muito bem o tipo de intervenções que a gente vê nos dias de hoje, acontecendo nos dias de hoje. Especialmente aqui em São Paulo, tem vários grupos que têm se dedicado bastante a essa linha de intervenção social. São ações que também acontecem em determinados espaços, em locais específicos da cidade, mas a coisa não se resume só a esse tipo de intervenção, digamos assim, material, tal como a gente fazia, numa estrutura urbanística, arquitetônica da cidade. Claro, trabalhos como a intervenção do evento de fim de década tinha esse caráter de intervenção social também, no sentido de querer aproximar pessoas comuns da rua, as pessoas que ficam ali no centro da cidade, com esse tipo de experimentalismo que a gente se propunha fazer na época. Mas hoje, quando a gente vê, por exemplo, acho que o melhor exemplo que aconteceu aqui em São Paulo foi a congregação de grupos e coletivos no edifício invadido lá na Prestes Maia. Aquilo foi um laboratório onde diversos coletivos, né, e pessoas que trabalhavam colaborativamente se propuseram a fazer um trabalho ali que não era só voltado para criar uma alteração na ordem habitual da cidade. Ali existia um sentido social e político muito claro. Ou quando teve início aqui as obras de mudança, de repaisagismo aqui do Lago da Batata, foram vários os grupos também que vieram aqui protestar contra a gentrificação do Lago da Batata. Porque o que aconteceu, o que todos nós sabemos, você pega aquela população que vendia ali camelô, tal, e joga esse pessoal para o fim do mundo, não é? Como estão fazendo agora lá no Rio de Janeiro também, né? Para deixar ali a região da Zona Sul bonita. Tem que levar essas pessoas para algum lugar. Então, esse tipo de intervenção social, para usar essa terminologia, eu acho que vem caracterizando muito o trabalho desses grupos e que muitas vezes, sim, tem como parte desse trabalho de intervenção social uma intervenção urbana, no sentido desse que ficou caracterizado nesse período, de você realmente criar uma intervenção até no sentido urbanístico, né? De você criar uma modificação visual na estrutura visual da cidade. Mas eu tenho visto, assim, eu participei há pouco de um debate com a Joana, esqueço o sobrenome dela, cara, integrante do Contrafilé, uma das integrantes do Contrafilé, e o Contrafilé fez um trabalho chocante, né, quando eles fizeram aquela catraca, aquele monumento à catraca. Quando a gente vai ver, por exemplo, como a imprensa reagiu à ideia da descatralização, foi um troço chocante, né? Só porque as garotas colocaram uma catraca em cima de um pedestal vazio no centro da cidade. Aquilo teve um desdobramento totalmente fora do controle dos artistas e que mostra, sim, o tipo de penetração social que às vezes um trabalho tem. Foi tema da FUVEST. O Itaú usou isso como propaganda. Descatralize a sua vida. Abra uma conta no Itaú. Entendeu? Então, assim, o cara tira o pino da granada e joga. E espera para ver o que acontece. E tantas outras coisas. Por exemplo, o Fernando Limberger, que estava aqui, o Fernando fez um trabalho, cara, que eu considero assim, um dos grandes exemplos de arte que nos dias de hoje não é visto como arte, mas talvez daqui a algum tempo as pessoas venham dizer que talvez seja o melhor tipo de arte que se fez no começo do século XXI. Na época em que ele ainda trabalhava junto com a Mônica Nador, ele criou lá no Jardim Miriam um cementário. Então, qual que era o trabalho que ele fazia? O Fernando vem da área de escultura, mas começou a se dedicar ao paisagismo. E nessa coligação que eles tiveram lá no comecinho do projeto do Jamac com a Mônica, ele começou a ver com as pessoas que moravam no entorno do Jamac, maioria imigrantes, né, vindos do Nordeste, quais eram as árvores que aquelas pessoas tinham na memória da sua infância, da sua vida, do seu local de origem. Eu tinha lá um cedro vermelho. Tal. Daí ele ia buscar a semente do cedro vermelho, criava com a criançada lá o sementário, botava todo mundo a criançada para
para colocar a sementinha, ficava germinal. Quando estava grandinho assim, ele ia na casa da pessoa e plantava a árvore lá. A ideia qual que era? Refazer um repaisagismo de uma região da cidade que predominantemente é feita com casa de bloco aparente, né? Então, é um tipo de intervenção na paisagem que você só vai ver daqui a 15 anos, e olha lá, né? Eu acho assim um dos grandes exemplos desse trabalho silencioso e mudo quase, né, que tem das pessoas, desses grupos que estão trabalhando nesse tipo de intervenção na cidade. Então, acho que talvez você tenha razão em certa parte, talvez sim o termo intervenção urbana tenha ficado um pouco démodé, mas ele continua atuante, ele continua valendo. A paisagem interna de da memória de cada indivíduo nesse outro local. Era trazer essa paisagem na sua cabeça. Então, faz uma... Esse cara desarraigado, ele trazia a sua memória, seu afetivo, sua Isso. paisagem. Era uma transferência de paisagem também. Mas com esse caráter social, né? Porque daí lá o objetivo era mesmo trabalhar com o grupo lá daquele bairro. A primeira coisa que ele falou que me gravou foi isso, que o Jardim Mira é um bairro sem vegetação. É tudo árido, as casas não têm jardim, essa coisa, pelo menos ali naquele entorno. Então o objetivo era mesmo criar uma intervenção no lugar, mas nessa história. Ter contribuído com a vegetação do lugar, mas ele quis trazer a vegetação de da cada memória. um. Da memória. Exato. Exato. A sua paisagem interna. Bom, então a gente podia, acho que se ninguém tiver mais nenhuma colocação, então eu queria agradecer em nome do grupo de estudos, do MAC, a presença do Ramiro, por ter vindo falar conosco. Muito obrigado. E convidar todo mundo para o próximo encontro com a Graziela Kunsch, na próxima terça-feira, no MAC Contos Artistas. Isso. Obrigado. Obrigado também. Como que é o jornal que vocês publicam o texto? Essa questão